A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é um dos elementos mais essenciais da vida cristã. Ora, se nós desejamos andar com Deus, se decidimos viver para Deus, é necessário crermos que Ele existe. E para isso precisamos de fé. Mas, para muito além de apenas crermos na existência de Deus, a fé é necessária em todos os aspectos da nossa vida. Especialmente porque foi o próprio Deus que nos convidou a andarmos por fé, a vivermos pela fé. Foi assim que viveram os grandes homens e mulheres de Deus que realizaram feitos extraordinários, grandes proezas, baseados na sua fé inabalável em Deus. E Deus espera que nós também vivamos dessa maneira. A palavra de Deus está repleta de exemplos de homens e mulheres que manifestaram uma fé firme, uma fé inabalável nas promessas e na palavra que receberam de Deus. No livro de Hebreus, por exemplo, há um capítulo quase que completamente dedicado a elencar esses exemplos desses homens e mulheres de fé. É o capítulo 11 do livro de Hebreus, que não à toa costuma ser chamado de A Galeria dos Heróis da Fé. Nesse capítulo, o autor da carta aos Hebreus menciona nomes como Noé, Enoque, Abraão, Isaac, Jacó, Raabe, enfim, nomes de grandes homens e mulheres de Deus que realizaram feitos extraordinários, fundamentados na sua fé firme e inabalável na palavra que receberam de Deus. Mas há também no Novo Testamento um exemplo de fé que particularmente eu aprecio muito, é uma história que me encanta muito, que é o episódio do centurião romano. Esse episódio está narrado no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, lá no capítulo 8 e nos versículos do 5 ao 13. Nesse texto, o evangelista conta que Jesus estava chegando a Cafarnaum, quando ele foi abordado pelo centurião romano, e o centurião rogou a Jesus que ele curasse o seu servo, que estava paralítico e em terrível sofrimento. Então Jesus decidiu curar o servo do centurião. Ele disse, eu vou lá curar. Mas o centurião ele se opôs a essa sugestão de Jesus. Ele disse, não, mestre, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Eu quero que você dê muita ênfase a esse detalhe. Diga apenas uma palavra. Apenas uma palavra. E Jesus ficou maravilhado com a fé manifestada por aquele centurião. E Jesus falou para as pessoas que estavam lá ao redor, eles, em todo Israel, eu jamais vi alguém com tamanha fé. Então, ele decidiu declarar ao centurião a palavra que ele tanto queria. Ele disse, vai. E como você creu, assim será. E naquele momento, o servo do centurião foi curado. A gente pode perceber nessa história que a fé manifestada pelo centurião romano era tão firme, era tão inabalável no poder de Cristo, o Messias ungido de Deus, que ele sequer cogitou a possibilidade de que a sua petição não fosse atendida. Ele estava plenamente convicto de que bastava uma palavra proferida pelo Mestre e o seu milagre aconteceria. E de fato aconteceu. Meu irmão, se lá no início da sua caminhada Deus te deu uma palavra, creia e essa palavra se cumprirá. Porque o Deus que deu a palavra, Ele é fiel para cumprir. Ele não mudou. O mesmo Jesus que fez o milagre do centurião com apenas uma palavra, é fiel para cumprir a palavra que Ele te deu no início da sua caminhada. É claro que durante a nossa caminhada, a nossa jornada, pode sim haver momentos de instabilidade emocional, momentos de incerteza, de insegurança. Claro, nós somos falhos, nós somos seres humanos e a nossa humanidade em nós, ela pode nos levar a esse sentimento de insegurança em alguns momentos, em momentos de adversidade, em circunstâncias adversas. Mas nessas ocasiões, nós devemos reforçar a nossa fé, confiando no Deus que nos deu a palavra, porque aquele que nos fez a promessa nunca falhou e jamais falhará. Ele é fiel para cumprir cada detalhe daquilo que ele nos prometeu. Além disso, se nós sabemos que a caminhada com Deus é pela fé, nós também devemos estar dispostos a nos submeter aos seus comandos, a nos submeter à sua vontade. E isso pode parecer bastante desafiador, e de fato é bastante desafiador, mas a graça de Cristo nos capacita a responder adequadamente àquilo que Deus espera de nós. Existe uma frase acerca desse assunto que eu acho bastante interessante, era da Stormy O'Marion e está no seu livro O Poder da Fé em Tempos Difíceis. Ela diz assim, muitas vezes Deus não nos revela em detalhes para onde está nos levando porque Ele quer que confiemos nele a cada passo. E é exatamente assim que funciona a caminhada com Deus.
Deus dificilmente nos revelará todo o seu propósito de uma vez só, porque Ele preza pela constância, Ele preza pelo relacionamento. Ele quer que nós andemos com Ele a cada dia, a cada passo. E por isso Ele pode nos revelar pequenos vislumbres do seu propósito, para que a gente esteja continuamente na sua presença, continuamente na sua dependência e continuamente dando passos de fé em direção ao cumprimento da sua boa, agradável e perfeita vontade. E como nós podemos desenvolver a nossa fé a esse nível, da gente conseguir confiar sem reservas na palavra que a gente recebeu de Deus lá no início? Da gente conseguir confiar sem nenhuma dúvida na promessa que a gente recebeu de Deus? Bom, existem estratégias bem simples, bem básicas de exercícios cristãos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para a gente potencializar a nossa capacidade de confiar nas promessas de Deus. E o primeiro desses exercícios é a oração. Gente, orar é conversar com Deus. Quanto mais a gente se dedica a essa conversa, mais a gente constrói intimidade com Deus. E quanto mais a gente se torna íntimo de Deus, mais a gente entende quem Ele é. A gente conhece o seu poder. A gente constrói mais oportunidades de contemplar o seu agir sobrenatural. E isso vai favorecer grandemente o desenvolvimento da nossa fé, da nossa capacidade de confiar nas suas promessas, de confiar na sua palavra. Outro exercício também essencial para a gente conseguir desenvolver e potencializar a nossa fé é a prática de meditar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá na sua carta à igreja dos Romanos, no capítulo 10, explica que a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Na palavra de Deus estão verdades constadas sobre quem é Deus e sobre quem nós somos nele. Então, quanto mais nós dedicarmos tempo em meditar na palavra de Deus, mais nós conheceremos sobre o poder de Deus para também realizar proezas. E assim a gente vai conseguir desenvolver cada vez mais a nossa fé no seu grande e infinito poder. E para fechar, uma última estratégia para a gente conseguir desenvolver a nossa fé é utilizar a medida de fé que nós já temos. O apóstolo Paulo, também na sua carta à igreja dos Romanos, nos explica que cada um de nós recebeu de Deus uma medida de fé. Essa medida de fé já é nossa, já está acessível a nós, nós podemos utilizá-la. E quanto mais nós nos dispomos a utilizá-la, mais ela se desenvolverá, mais ela crescerá. E essa dinâmica de crescimento, desenvolvimento da nossa fé fica mais clara, mais fácil de ser compreendida quando a gente analisa o estudo feito sobre essa temática que está lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 17. Quando Jesus, para falar sobre fé, ele faz uma analogia entre a nossa fé e um grão de mostarda. Falando aos seus discípulos, ele diz assim: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte, sai daqui e vai para lá, e ele irá, e nada será impossível a vocês. E quando a gente observa essa analogia apresentada pelo Mestre Jesus, entre outros ensinamentos, a gente também consegue chegar a essa compreensão de enxergar a nossa fé como uma semente, que quanto mais é lançada, quanto mais é semeada, mais apresenta potencial de crescimento. O léxico de Strong faz um comentário muito interessante acerca da mostarda, a árvore mencionada por Jesus na sua analogia. Vamos ler juntos esse comentário feito pelo léxico de Strong a respeito da mostarda, que foi a árvore que Jesus mencionou na sua analogia. Vamos ler juntos. Nome de uma planta que nos países orientais brota de uma minúscula semente e chega à altura de uma árvore, 3 metros ou mais. Por isso, uma pequena quantidade de algo é comparada a um grão de mostarda, bem como algo que cresce até um tamanho extraordinário. Quando a gente analisa esse comentário do léxico de Strong sobre a mostarda, a gente consegue chegar a uma compreensão mais clara, mais sólida sobre essa dinâmica de crescimento da fé. Assim como um grão de mostarda, ainda que minúsculo, quando semeado pode se tornar uma árvore de proporções extraordinárias, também a nossa medida de fé, a medida de fé que nós já temos, ainda que pequena, quando semeada, quando lançada, também apresenta potencial de crescimento, de desenvolvimento. Seguindo esses passos, construindo uma vida de oração com Deus, uma vida no secreto com Deus, meditando, disponibilizando tempo para meditar na palavra de Deus e nos dispondo a utilizar a medida de fé que nós já temos, dando pequenos passos de fé continuamente, gradativamente, nós também seremos capazes de desenvolver a nossa fé para acreditarmos e confiarmos sem reservas na palavra que recebemos de Deus.
Que hoje, a partir do entendimento construído neste estudo breve, você também consiga desenvolver a sua fé, que você consiga voltar a acreditar e confiar nas promessas de Deus. Lembre-se de que Ele é Deus e Ele não se arrepende das suas promessas.